Bom, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, os amados irmãos do Ministério Gerando Vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar aí para mais uma live, em nome de Jesus Cristo, para estarmos louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus, para estarmos buscando a Deus, porque é importante nós compreendermos essa necessidade. É importante nós percebermos essa necessidade de estarmos buscando ao Senhor Jesus, de estarmos orando a Deus, de estarmos tendo envolvimento com a sua presença. Paz do Senhor, irmã Neide, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida da senhora, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vinda a mais uma live, em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, como é importante nós percebermos essas coisas nesses dias, para estarmos buscando a Deus, para estarmos desfrutando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o ser humano ele tem um pensamento diferente de Deus. Como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 12, a palavra do nosso Deus ela vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do nosso Deus mais altos que os nossos pensamentos. O caminho do nosso Deus é mais alto que os nossos caminhos. Então nós precisamos pensar de acordo com os pensamentos do nosso Deus. Nós precisamos viver de acordo com o caminho do nosso Deus, para que nós possamos desfrutar nesses dias, desfrutar de uma vida abençoada, de uma vida bem-sucedida. E eu gostaria de estar falando rapidinho de algo muito importante nesses dias, que as pessoas precisam compreender, nós precisamos ter na nossa vida, a respeito de uma saúde espiritual, uma vida espiritual saudável. É o que nós temos achado dificuldade de ver nas pessoas, uma saúde espiritual, uma vida espiritual robusta, frondosa, uma vida espiritual madura. Porque, amados, Deus ele não precisa do que nós somos capazes de fazer. Deus ele não precisa do que nós temos. Deus ele não precisa de nada que o ser humano possa supor que Deus precisa. Nem do nosso dinheiro Deus precisa. Pelo contrário, Deus, a Bíblia fala que Ele é dono da prata e do ouro. E quando Deus ele levantou a direção do homem ser dizimista e ser ofertante, Ele foi bem claro: é para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então é isso que nós precisamos entender, que o que Deus ele faz, o que Deus conforme Deus trabalha, é para que haja mantimento na casa dele. Essa é a verdade. A casa de Deus, ela que precisa de mantimento. Mantimento para quê, pastor? Para que a casa de Deus precisa de mantimento? A casa de Deus precisa de mantimento para recepcionar as pessoas necessitadas, para recepcionar as almas que Deus vai enviar. Então Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Ele só colocou essas direções para que nós pudéssemos usufruir de uma vida espiritual saudável. Porque quando nós entramos na direção, na linha de direção que Deus ele dá através do teu Espírito, através da sua palavra, ao nosso entendimento, nós começamos a viver uma vida saudável, uma vida espiritual saudável. Então são quantas as pessoas que estão há tanto tempo na igreja e não vivem uma vida espiritual saudável, não vive uma vida espiritual robusta, uma vida espiritual plena, uma vida espiritual perfeita em Cristo Jesus. Pelo contrário, em alguma coisa está atrofiado, como o apóstolo Paulo ele chega ao ponto de dizer aos Coríntios, se dirigir aos Coríntios em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 23 em diante, quando nós ministramos a Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala que por causa de não seguirem a direção do discernimento do corpo de Cristo, que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já até morreram ou dormem em Cristo. Então você nota que a Bíblia está falando de pessoas que não têm uma saúde espiritual boa, não têm uma saúde espiritual plena, não têm uma saúde espiritual forte. Pastor, o que eu preciso fazer para ter uma saúde espiritual boa? Porque, irmãos, a nossa vida ela vai depender de uma saúde espiritual.
ela não vai depender apenas de nós contarmos e colocarmos tudo na mão de Deus. Porque hoje é assim, eu entreguei a Deus. Hoje as pessoas só falam assim, eu coloquei toda a responsabilidade, todo o compromisso na mão de Deus. Se não aconteceu, foi porque Deus não quis. É assim que as pessoas têm falado. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. Se não aconteceu, porque não é tempo de Deus. Na verdade, não é isso, irmão. Na verdade, é que se não aconteceu, é porque eu não tive uma saúde espiritual boa. Eu não tive uma saúde espiritual plena. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano, no verso 18, no capítulo 3, no verso 18, a palavra de Deus ela vai dizer algo importante. O que a palavra do nosso Deus vai dizer? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos concluir no nosso entendimento. Que muitas das vezes não é só jogar no colo de Deus e falar assim, se Deus quiser vai acontecer. Se Deus quiser, Deus ele vai fazer. Não, a Bíblia está falando que depende muito também de uma vida espiritual sadia, de uma vida espiritual fortalecida. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha dito em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então uma vida espiritual saudável faz uma diferença muito grande. Então, ter uma vida espiritual saudável, quem tem uma vida espiritual saudável, a vida espiritual ela depende muito das nossas escolhas, do nosso investimento, do nosso interesse. Você quer um exemplo? A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, pastor, eu quero uma vida espiritual poderosa em Deus, porque Jesus ele foi bem claro em dizer, tudo que pedir em meu nome, ao meu Pai, recebereis. Apóstolo João ele chegou ao ponto de dizer, nisso nós sabemos que estamos nele, porque tudo que nós pedirmos a ele, ele nos dará. Então ele está falando de uma vida espiritual muito saudável. Hoje, se a pessoa tem passado por dificuldade, tem passado por necessidade, a pessoa precisa entender que o defeito não está em Deus, a falha não está em Deus, o defeito não está na vontade de Deus. Muitas das vezes o defeito está na vida espiritual. Muitas das vezes a vida espiritual está manca, está fraca, já está dormindo, é uma vida espiritual estacionada em algumas coisas, em algumas áreas. E nós precisamos fazer com que a nossa vida espiritual seja saudável. No livro de Apocalipse, olha só irmãos, livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, olha como isso aqui é importante, como isso aqui é crucial. A Bíblia vai dizer assim, Apocalipse no capítulo 3, no versículo 11, eis que eu venho sem demora. Aí ele vai dizer assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus ele não está apenas falando, ele não está falando apenas a coroa igual os antigos falam, nós escutamos os irmãos falar e nós cremos nisso de salvação, ele não está dizendo apenas isso. Não, ele está falando uma igreja que ainda não foi arrebatada. Ele está falando ainda uma igreja que está na terra. E está falando a igreja de Filadélfia, uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia que existia na época. Da mais fiel, que não foi repreendida pelo Espírito Santo, não foi repreendida, não foi dada a carta de repreensão ao anjo. Então está falando de uma igreja muito voltada para Deus, uma igreja firme, não uma igreja condicionada, mas sim uma igreja, ele chega a ponto de falar, eu sei da sua pobreza, mas és rico. Ele chega a ponto de falar, tendo pouca força, não negastes o meu nome, guardaste a palavra da minha paciência. Uma igreja que estava sendo tentada, que estava sendo desafiada pelo inferno, mas uma igreja que tinha uma senha com Deus, uma vida espiritual, ainda embora aos olhos físicos, aos olhos naturais, a aparência era de uma igreja fraca, uma igreja pobre, uma igreja simples, humanamente falando, espiritualmente era uma igreja que tinha uma vida saudável com Deus, uma vida espiritual saudável. Porque no versículo 11 ele vai falar assim, guarda o que tu tens, o que você tem é precioso. A sua vida espiritual, ela que vai condicionar a autoridade, é ela que vai condicionar
domínio sobre territórios. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa não está falando de uma coroa que nós vamos receber. Essa coroa está falando de uma coroa que nós já temos. Porque Cristo Jesus já nos coroou. Cristo Jesus já nos deu vitória. Cristo Jesus já veio em carne, morreu na cruz, vencendo Satanás, a morte e o inferno, tomando a chave da morte e do inferno das mãos do diabo, ressuscitou e nos coroou dessa forma, nos abençoou com o direito de vivermos uma vida coroada de vitória. A vida que está escrito em Evangelho de João 10:10, o ladrão vem senão a matar, roubar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Cristo nos coroou com vida abundante. Cristo nos coroou com vida de liberdade. Cristo nos coroou com uma vida tremenda, uma vida extraordinária. Mas o problema é o que ele está falando aqui. Ele disse para essa igreja, eu estou vindo sem demora. Eu não vou demorar, eu estou vindo. Pode ficar tranquilo, eu sou fiel. Vou vir buscar a igreja, mas retém, guarda, segura, mantenha o que tu tens. É aqui que nós precisamos entender. Uma vida espiritual saudável é continuar mantendo o que recebemos do Senhor. Quantas são as pessoas que recebem algo de Deus hoje e amanhã já está vazia, já não tem, já não foi importante, não guardou, não consegue multiplicar aquilo que recebeu, não consegue reter aquilo a qual recebeu, não consegue segurar, não consegue afirmar, não consegue fazer crescer ou ser acrescentado com outras coisas mais que vai receber. Então a minha vida espiritual, a sua vida espiritual, ela precisa dessa estabilidade. Precisa alcançar esse patamar. Isso é saudável para a igreja, manter o que tem, andar no que tem, sobreviver, viver, permanecer no que recebeu. Então, são quantas pessoas que ontem recebeu algo e hoje está esperando receber outro algo, e amanhã vai continuar esperando receber e assim vai recebendo, mas não retém, não segura, não permanece, não fica firme. Nós precisamos acentuar no nosso coração de ficar firme, de permanecer firme, de abundar, de crescer, de sermos constantes na obra de envolvimento com Deus, na obra de salvação, na obra de crescimento, de maturidade com Deus. Então, a nossa vida com Deus, ou que nós temos até hoje, sempre dependeu de uma vida espiritual saudável. Sempre dependeu. E só tem uma maneira de ter, amados, uma vida espiritual saudável, guardando o que recebemos. Ou seja, mantendo o que já está em nós. Mantendo para que cada vez mais o que nós estamos mantendo abunde, cresça, aumente. Então esse é o segredo de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja que, humanamente falando, era uma igreja simples, uma igreja que aos olhos dos outros muito separada, muito louca, muito maluca, né? Porque mantinha uma regra com Deus de se guardar, de se preservar, sim, de levar a Cristo sério acima de todas as coisas, de colocar Cristo acima de tudo, e o diabo colocava ela à prova nisso para ver o quanto ela ia colocar Cristo acima de tudo, e o conselho do Senhor para ela é: guarda o que tu tem, eu estou vindo, mantenha isso aceso no seu coração, mantenha as coisas de Deus viva. A igreja, quando Deus libera algo sobre a vida dela, da parte da sua liderança, da parte da palavra, da parte do Espírito Santo, da parte do reino, o que a igreja tem que fazer? Reter, guardar, segurar, manter vivo, não deixar morrer, não deixar enfraquecer, porque isso é a vida saudável da igreja, a vida espiritual da igreja. Então, muitas batalhas que a igreja perde, muitas situações em que a igreja se encontra, não é porque Satanás é poderoso, não é porque o diabo... Não, a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dado todo poder no céu e na terra. Ou seja, a condição que o diabo tinha, ele perdeu. A condição que poderes, de principados, potências, eles perderam.
Mas qual é o motivo de muitas das vezes nós estarmos enfrentando algumas situações e nós não conseguimos ver essa vitória de Cristo? Uma vida espiritual doente, uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual enferma, uma vida espiritual abandonada, deixada, largada, uma vida espiritual em que nós às vezes não damos importância às coisas do Senhor para nutri-la, porque a Bíblia vai dizer pra gente, Jesus declarou isso quando Satanás veio tentar corromper a vida de Cristo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus foi bem claro em responder para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então como é que eu guardo uma vida espiritual sadia diante da pessoa do meu Deus? Retendo o que sai da boca do Senhor, guardando, sendo guiado, sendo direcionado pelo que sai da boca do meu Deus. Então, nesses dias nunca se viu as pessoas tão distraídas com aquilo que receberam da parte de Deus. Deus guarda o que tu tem para que ninguém tire a autoridade da sua vida. Guarda o que tu tem para que ninguém te passe a perna. E quando ele está falando das coisas espirituais, de dominadores, de espíritos malignos que estão dominando nos lugares espirituais, que estão tentando sujeitar os filhos às drogas, tentando sujeitar o casamento ao adultério, tentando sujeitar o casamento ao divórcio, tentando sujeitar os filhos à rebeldia, tentando sujeitar a vida espiritual a uma pobreza, tentando sujeitar a pessoa a uma miséria, tentando levar o ser humano ao suicídio, tentando levar o ser humano a olhar para as coisas de Deus com descaso. Então ele está dizendo, se eu reter aquilo que está caindo, que está manando de Cristo na minha vida, porque o apóstolo Paulo disse para Timóteo que nós temos um bom depósito. Ele fala assim: Timóteo, guarda o teu bom depósito. Esse depósito que tu recebeu, Timóteo, é para você reter o que tem. Manter o que tem nesses dias, ou manter o que nós temos recebido do Senhor nesses dias é muito importante. Porque o que eu tenho da parte do Senhor vai fazer muita diferença. Então Jesus está falando assim, eu estou vindo sem demora. Você está recebendo algo da parte do Espírito Santo? Guarda. Você está recebendo algo da direção da parte do Espírito Santo pela palavra de Deus? Guarda. Você está recebendo uma direção de revelação a respeito da pessoa de Cristo na palavra de Deus pelo Espírito Santo? Guarda o que tu está recebendo, porque isso é vida espiritual, é uma vida saudável diante do Senhor. Quantos filhos de Deus perderam a sua coroa de autoridade, o seu posicionamento de filho, o seu posicionamento, a sua estrutura de igreja, estão sujeitados ao pecado, estão sujeitados às doenças, estão sujeitados ao fracasso. Quando abrem a boca para falar, misericórdia, só falam de derrota, só falam de problemas, só falam de crise, só falam de tanta coisa. Mas será por quê? Será que Deus abandonou o seu povo? Não. Será que Deus está falhando em alguma área? Não. É a pessoa que não está retendo. Igreja, nós somos chamados para reter aquilo que Deus tem nos dado, para segurar, para manter, para permanecer. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador e vós sois os ramos. Se vós permanecerdes em mim. Então, Deus ele nos chamou para uma permanência. Jesus ele chegou ao ponto de falar: não foi vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei para que vocês vades e desfruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Jesus está falando de um relacionamento, a fim de que vocês vades e mantenha esse relacionamento com Deus, retenha a vida de Deus na sua vida, retenha o caráter de Deus no seu caráter, retenha a presença de Deus na sua vida, a fim de que tudo que pedir em meu nome, Ele vos conceda. Então, muitas das vezes, o motivo de nós não estarmos vivendo isso que Jesus falou é nós não cuidarmos da nossa vida espiritual. E a igreja de Filadélfia está dizendo: guarda o que tu tem, porque eu estou vindo sem demora. Para que ninguém tome isso de você, para que você não viva uma vida miserável. Então, quantas são as pessoas que têm vivido uma vida miserável? Você quer ver um exemplo? No livro de Mateus, olha só uma coisa interessante que o reino de Deus é capaz de implantar no homem, para que o homem viva muito bem com Deus. Eu não posso viver bem com Deus com as minhas coisas. Tem gente que quer viver bem com Deus com as suas próprias coisas. Deus ele não quer as minhas coisas. Deus ele não quer que eu lide com Ele com as minhas coisas. Por quê, pastor? Porque as minhas coisas são limitadas demais.
O meu sacrifício é limitado demais. É por isso que eu não posso contar com o meu sacrifício. É por isso que a salvação do meu Deus é pela graça mediante a fé. Para que nenhuma carne se glorie. Não é o sacrifício que o ser humano é capaz de apresentar, mas sim uma vida espiritual saudável diante do Senhor. É uma vida espiritual saudável que o ser humano apresenta diante do Senhor. Agora, como é que o ser humano conseguiu essa vida espiritual saudável? A Bíblia vai dizer uma coisa. Davi ele fala assim em um dos seus salmos: a sua palavra, Senhor, eu escondi guardada no meu coração para mim não pecar contra ti. Então Davi ele reteve no coração a palavra que santifica, reteve no coração a palavra que muda, reteve no coração a palavra que dá vida, reteve no coração a palavra que vem com vida e vida com abundância. Então a Bíblia vai dizer: como purificará o jovem, o mancebo, o homem e a mulher o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Então eu não posso lidar com Deus com as minhas coisas. É por isso que Ele enviou a sua palavra, para que eu ouça, como está escrito na parábola do semeador, e com um coração bom e honesto, dê fruto com perseverança. Então olha só, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele trouxe através do reino de Deus isso aqui, olha, eu preciso manter, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu preciso segurar, que está escrito no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, a palavra vai dizer assim aos nossos corações: bem-aventurados, bem-aventurados. O que é bem-aventurado, pastor? Bem-aventurado é uma pessoa bem-sucedida. Então a gente está dizendo, ó, bem-sucedido é, olha só, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá vendo, irmão? Então, que coisa linda. O reino de Deus, ele trouxe isso, fome e sede. O reino de Deus, ele me levou para um lugar de fome e sede. E entre tantas outras riquezas do caráter de Deus, entre todas as outras manifestações da glória de Deus, do reino do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia está dizendo: bem-aventurados. Quem vão ser os bem-sucedidos diante do Senhor? Quem são aqueles que vão ter uma vida espiritual saudável diante de Deus, uma vida espiritual saudável diante da circunstância, uma vida espiritual saudável diante de qualquer coisa? São aqueles que estão guardando, que têm, eles reteram, seguraram a fome e a sede de justiça. Não perderam a fome e a sede de justiça. Queridos, não tem coisa mais valiosa, não tem sacrifício maior do que isso. Não tem nada que eu possa fazer. A minha vida espiritual ela não é sadia de acordo com as coisas que eu quero fazer. Ela é sadia de acordo com as coisas que eu estou segurando. É isso que o ser humano precisa compreender. A Bíblia diz que ele deu dons aos homens. Por que ele deu dons aos homens? Quem deu dons aos homens, pastor? Jesus Cristo deu dons aos homens. Para que ele fez isso? Para que o homem segure, para que o homem retenha. Apóstolo Paulo, num ápice de entendimento, ele fala assim, olha, numa compreensão poderosa, ele fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a eficácia do poder seja de Deus e não nossa. Então a minha vida humana, a minha vida natural, a minha vida social, a minha vida normal, cotidiana, ela só é uma vida miserável e vulnerável aos problemas por causa de uma vida espiritual maltratada, por causa de uma vida espiritual mal cuidada, por causa de não reter as coisas espirituais, por causa de não dar valor a elas. Então ele está dizendo: bem-aventurados, bem-sucedidos será sempre os que têm, os que guardaram, os que reteram a fome e a sede que o reino de Deus trouxe para dentro deles. Quantos são os que já não têm paciência para ouvir Deus, não tem paciência para passar um período na presença do Senhor? São quantos os que estão tão atarefados, tão apressados, tão comprometidos com si mesmo e dizendo: eu sou servo de Deus. Ser servo de Deus, irmão, é se colocar num lugar de escravo, mas não de escravo por obrigação, de escravo que foi alcançado por amor.
de uma pessoa que compreendeu que não é dona de si porque foi comprada, porque foi alcançada e retém esse entendimento. É uma pessoa que segura isso, não deixa isso fugir de maneira nenhuma, porque na hora que isso se esvair, na hora que isso se perder, essa pessoa ela vai passar a ser senhor de si própria, e quando a pessoa é senhor de si própria, ela vai viver, ela vai ter que cuidar de si mesma, ela mesma vai ser responsável por si mesma, e por ela ser responsável por si mesma, ela vai sofrer, porque nós somos limitados demais. Então é isso que nós precisamos entender. O reino de Deus trouxe fome, trouxe sede, não é o meu sacrifício. Pastor, é errado eu fazer um sacrifício? Não, não. Pelo contrário, se o Espírito Santo de Deus te der uma direção, faça. Se o Espírito Santo de Deus te der uma direção para jejuar, jejue. Se o Espírito Santo de Deus te der uma direção para fazer um voto de uma oferta, faça. Eu não estou querendo dizer isso, mas são quantas as pessoas que preferem sacrificar do que segurar, do que manter, do que reter o que recebeu. Deus não quer que a gente... Você quer ver um exemplo? Se eu pegar para ler aqui no livro de Salmo, Davi entendeu isso. Davi, nós sabemos que os Salmos faz parte do Antigo Testamento, onde os homens ainda sacrificavam animais por perdão dos seus pecados. Homens faziam votos, homens faziam tantas coisas, era ordenado-lhes a fazer as coisas. Mas Davi entendeu um envolvimento tão profundo com Deus, ele entendeu isso aqui no Salmo 51, no versículo... deixa eu achar aqui, Salmo 51, versículo 17, vai dizer assim, olha, vai dizer assim para nós compreendermos. Vamos ver no versículo 16. Porque tu não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Então Deus ele não quer que a gente venha se esforçar, se limitar ou passar, tentar transpor o nosso limite. Ele só quer que a gente venha receber o que o reino está dando. Um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, uma palavra de liberdade, uma palavra profética de uma novidade de vida. Reter isso no coração, segurar com todo o interior, não deixar isso escapar de maneira nenhuma, não deixar isso escapar de modo nenhum. Vai fazer disso o nosso tesouro, a nossa vida, a nossa oferta da parte do Senhor. Então ele está dizendo, o sacrifício para Deus, olha que coisa linda, não é o esforço que o homem faz, mas o que o homem retém dos valores do reino, o que o homem segura da parte de Deus, porque um coração contrito e quebrantado, irmão, não é um coração comum, é um coração que o Espírito trabalhou, não é um coração comum, é um coração que a palavra veio e regenerou, não é um coração comum, é um coração que a palavra veio e, como está escrito no livro de Tiago, no livro de Epístola de Pedro, fostes gerados por semente incorruptível, a palavra de Deus. E quantos têm perdido o coração contrito? Quantos têm perdido o coração quebrantado? Têm deixado subir no seu coração o cuidado dessa vida, os deleites dessa vida, a glutonaria, bebedice. Tem deixado o seu coração se contaminar. Tem deixado se perder, o seu interior se esvair, o seu interior. Tem deixado o seu interior, infelizmente, largado, abandonado, lembrando que Deus é espírito, Deus não é homem como homem, Deus não é carne, Deus é espírito. Então nós precisamos atentar a essas coisas, nós precisamos acordar nesses dias e ver o que Deus está falando com a gente, ver como Deus está nos despertando, dizendo, ei meu filho, eu estou liberando coisas, eu estou liberando riquezas, eu já liberei riquezas, estou liberando riquezas, vou continuar liberando riquezas, e a única coisa que eu te digo é, eis que eu estou voltando sem demora. Guarda o que tu tem recebido, retém as coisas que você tem recebido, segura elas, porque para que ninguém te pise na cabeça. Irmãos, quando ele fala para que ninguém tome a tua coroa, ele não está dizendo de você perder apenas a salvação, mas de você viver uma vida miserável e perder a salvação, porque não tem coisa mais triste, irmão. Não tem coisa mais triste que viver uma vida miserável e ainda perder a salvação. Quantos estão vivendo uma vida miserável porque não está retendo aquilo que Deus está dando? No livro de Apocalipse, Deus ele disse, olha, eu aconselho que você compre, adquira de mim, tenha, retenha, segure isso, vestes brancas, ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para que unja os seus olhos para que tu veja.
Você está entendendo? Então Deus está dizendo, segura isso, retenha isso, segura isso na sua vida, vestes brancas, ouro provado no fogo e colírio nos olhos para que tu veja. Então Deus está falando, a igreja precisa manter uma saúde espiritual. Quantos não têm alimentado a sua vida espiritual? Quantos têm deixado a sua vida espiritual largada? Aí vivem dizendo assim, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando Deus fazer as coisas, eu estou dependendo de Deus. Se não aconteceu ainda é porque Deus não quis, não depende mais de Deus. Nós precisamos entender isso, porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que nem mesmo seu filho foi poupado, aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas antes entregou ele, sendo nós, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós éramos ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus por nós, sendo nós ainda inimigos, mortos em ofensa. Aí ele fala assim, depois de ressuscitado, não dará todas as coisas juntamente com ele. Tá vendo, irmão? Então ele está dizendo que todas as coisas que nós precisamos estar juntamente com Jesus. E Jesus, ele é aquele que faz a minha vida espiritual ser saudável. Jesus é aquele que faz a minha vida espiritual ser uma vida espiritual plena. Eu posso receber todo tipo de revelação sobre a minha vida. Eu posso receber, até o anjo pode pôr a mão na minha cabeça. Pode vir um anjo lá da glória pôr a mão na minha cabeça. Mas a minha vida espiritual, ela precisa ser saudável. Não depende das coisas que estão externas na minha vida, não depende das pessoas, não depende de mim, só depende de mim, porque a Bíblia fala que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então Deus está dizendo à igreja, olha, eu estou vindo sem demora, eu só preciso que você retenha o que você tem, segura, guarda, proteja de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua vida, que isso seja precioso para você, para que ninguém te tire esse direito de ser bem-sucedido, para que nada te prive da graça do Senhor, para que nada te roube do teu Deus, para que nada te arranque da presença dele. Então Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que tem fome, aquele que reteu ainda a sua fome, a sua sede. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A palavra de Deus diz que por se multiplicar as distrações, a correria, o corre-corre, as preocupações cotidianas, essas coisas, o valor espiritual, os valores das verdadeiras riquezas se apagariam no coração do homem. Então nós precisamos reter. No Salmo 51, Davi está dizendo que os sacrifícios para Deus é um coração seguro, um coração contrito, retém um espírito quebrantado. Não adianta a gente fazer horas e horas de jejum, a gente querer fazer todo o esforço para mostrar para Deus, todo o nosso esforço, se a gente não segurar, se a gente não reter o que temos recebido da parte do Senhor. Se as coisas espirituais não forem valorosas e não forem preciosas para nós. E nesses dias, o Espírito Santo, para mim orar, eu vou estar orando, irmão, mas como isso é precioso, como é importante nós aprendermos essas coisas. No livro de Efésios, a Bíblia vai dizer que esse tipo de coisa que tem acontecido, se estava acontecendo na igreja antiga, mais ou menos uns, vamos dar aí, uns 1900 anos atrás. Isso aqui começou a acontecer na igreja praticamente no ano 60 depois de Cristo, no ano praticamente 40, 60 no ano de Cristo. A igreja estava praticamente com 60 anos ali, formada a igreja de Efésios, e Paulo ele prega a respeito desse assunto na igreja. Você quer ver um exemplo? No livro de Efésios. Você imagina depois, vamos estar quase 1000 e poucos anos depois, como é que estaria a maldade do jeito que está hoje. Então olha só o que Paulo fala. A igreja de Efésios, que coisa interessante isso aqui, que coisa preciosa. No capítulo 5, no verso 18, todo mundo já ouviu falar a respeito disso. Ele fala assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Esse assunto foi tocado há 1000 e tantos anos atrás. Você imagina, deve ser tocado, insistido, batido, teclado hoje nesses dias para a igreja de Cristo desse tempo, dizendo, não vos embriague com vinho em que há contenda. Irmãos, uma pessoa embriagada, ela é fácil de perder as coisas. Uma pessoa embriagada, ela é fácil de esquecer as coisas. E o conselho do Espírito Santo é não se embriague para que você não
perca o que recebeu. Não se embriague para que você não perca a vida com abundância. Não se embriague para que você não... E quantas são as pessoas que não estão compreendendo isso? Não estão entendendo isso. Só estão vivendo a vida que está vivendo hoje porque perdeu o que recebeu da parte do Senhor. Não reteve, não segurou, não manteve, não brigou para segurar, não lutou dizendo vai me matar, vai me destruir, mas eu não largo o que Deus me deu. Eu não abro mão da posição que Deus me colocou. Eu não abro mão da vida que o Espírito Santo está gerando, está fluindo, está ministrando sobre mim. Eu não abro mão do reino de Deus. Eu não abro mão de ser fiel, não abro mão de ser filho, não abro mão de ser servo, não abro mão de ser templo do Espírito Santo. Não vou negociar isso. Não, a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com esse tipo de coisa. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tá vendo, irmãos? E uma pessoa embriagada, ela não tem noção. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos enfrentando uma batalha. A nossa posição nessa batalha só é reter o que temos recebido. Porque quem peleja nessa batalha por nós é Deus. Não, Deus, aí que entra, meu irmão, a gente entender que Deus não chamou a gente para entrar nessa batalha para sacrificar. Quantos são os que estão sacrificando no meio da batalha? E Deus falou, não mandei você sacrificar. Eu mandei você segurar o que eu te dei. Eu mandei você nessa batalha resistir à tentação para não perder o que eu te dei. Manter o que eu te dei com valor, com gana, com sede, com almejo, com desejo. Deixa que eu venço por você. Nessa batalha você está lutando para quê? Tá pelejando para quê? Tá insistindo? Não é para você fazer isso. Eu mandei você reter o que eu te dei, porque a coroa é que vai decidir a sua vitória. É a coroa que está na sua cabeça, irmão. Ou seja, é o lugar, é a posição, é o que Deus te deu, o peso do que Deus colocou na sua vida, a glória do Senhor, o Espírito de Deus, o poder do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia vai dizer que as coisas do Espírito é loucura para o homem natural. É claro que é loucura. Eu vou passar aqui, vou ficar aqui um tempinho aqui orando, falando em língua estranha, cantando, adorando o Senhor. O homem natural vai lá e vai dizer, olha que loucura, olha que coisa doida. Mas é algo que eu estou retendo, e o que eu estou retendo está sendo liberado em forma de autoridade, está sendo liberado em forma de poder, está sendo liberado em forma de capacidade. É por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, quando nós retemos Ele, quando nós permanecemos em segurar, não, a igreja precisa amadurecer e olhar para as coisas de Deus. Não, meu Deus, eu vou reter o que eu tenho recebido. Ano passado eu perdi, ano retrasado eu perdi, eu não dei valor, eu dei tanta desculpa, eu me embaracei, eu me enrolei, eu acabei me distraindo. Mas esse ano, independente do que está acontecendo ou não, eu vou segurar o que o Espírito está liberando sobre a minha vida. Eu vou brigar para não perder, vou olhar e vou dizer, não, o que meu Deus me deu é meu, eu seguro e nada vai me corromper, nada vai me tirar. Acabou, o resto quem faz é Deus. Olha, você olha Deus dizendo para a igreja de Filadélfia, escute, eu estou vindo sem demora, segura o que você tem, retenha, permanece, segura, retenha, permanece retido em você as coisas que eu estou liberando, para que ninguém tome autoridade. Era uma igreja perseguida, mas tinha autoridade. Era uma igreja testada por Satanás, mas tinha autoridade. Era uma igreja tendo pouca força, mas tinha autoridade. Quando chegava junto. Quando chegava, manifestava Cristo. Tinha fome, tinha sede, caráter de Deus. Deus agia, porque a posição dela era aquela, segurar o que Deus estava dando. Deus não chamou a gente para ficar brigando com demônios. Deus não chamou a gente para ficar lutando com enfermidades. Deus não chamou a gente para ficar lutando com o que tem de gente por aqui de problema, o que tem de gente estressado com problema, meu Deus, o que tem de gente, meu Deus do céu, já entrando em depressão com problema. Pastor, é tanto problema que eu já não sei nem mais o que fazer. Eu nem sei se eu creio mais, pastor. Mas por que está assim? Porque em vez de segurar, irmão,
Em vez de se reter os valores verdadeiros, segurar a riqueza da glória de Cristo imposta em nós, no nosso bom tesouro, no nosso bom depósito, está tentando mexer numa área que Deus disse que não é possível. Nós não somos capazes de mexer nessa área. A Bíblia diz que quem é terrível na batalha é o Senhor. A Bíblia diz que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus. A nossa vitória vem de Jesus. A Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em todas as coisas por aquele que primeiro nos amou. Então, queridos, vamos segurar aquilo que Deus... Cuidado com a embriaguez, cuidado. Pastor, o que é embriaguez? É quando o nosso coração já não tem prazer na oração. É quando o nosso coração já não tem prazer em ouvir a palavra. O nosso coração já tem prazer em fazer tanta coisa dessa vida, mas não tem prazer em segurar a presença de Deus, em entrar, em manter, em receber, em cultivar uma vida espiritual, um relacionamento firme com Deus, em pegar a direção do Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, é por aqui, vão me chamar de louco, vão me largar sozinho, vão me abandonar, a minha casa, a minha família não vai aceitar, mas não tem problema, eu sei que não sou eu que vou convencer o coração deles, é o Senhor, eu vou segurar o que o Senhor está me dando. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, desde o encontro que ele teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa, ele nunca mais deixou de lado aquilo que Deus falou com ele. Mesmo quando ele estava preso, sendo julgado, ele disse, eu não fui negligente, eu não fui desobediente, de maneira nenhuma. Paulo morreu com a consciência tranquila, dizendo assim, eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu estou pronto para receber a recompensa, eu estou com a minha consciência tranquila, eu não me embriaguei com as coisas dessa vida, eu não fiquei disperso. Então, igreja, a minha vida espiritual ela tem uma saúde e sou eu quem cuida dela, não é os outros que cuidam da saúde, da minha saúde espiritual, sou eu que cuido da minha saúde espiritual. É claro que algumas pessoas vão fazer parte, vão ser participantes, vão ministrar sobre ela, vão passar algo de Deus sobre a minha vida espiritual, vão liberar algo de Deus, mas é eu que vou mantendo, sou eu que vou, é eu que vou cuidando, é eu que vou dando valor, é eu que vou fazendo crescer, é eu que vou fazendo expandir. É como a parábola dos talentos, é eu que vou granjeando, porque é importante para mim. Não é os outros que vão fazer isso por mim, não. O meu pastor não vai ficar buscando a Deus pela minha vida, a minha igreja não vai ficar buscando a Deus pela minha vida, pelo contrário, eu vou buscar a Deus junto com a igreja, mas cada um para sua individualidade, para sua vida própria, e quando isso chegar a um ápice grande, chegar a um patamar de derramamento, vai atingir muitas outras vidas, porque cada um está dando preciosidade ao que lhe foi posto, ao que lhe foi dado, ao que lhe foi ofertado por Cristo, ao que lhe foi iluminado no entendimento, do que lhe foi apresentado do reino. Então ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho. A pessoa embriagada ela perde, a pessoa embriagada ela perde os documentos, a pessoa embriagada ela perde a chave da porta, a pessoa embriagada ela perde o dinheiro do bolso, a pessoa embriagada ela passa na peneira, a pessoa embriagada ela passa na peneira e nem sabe o que aconteceu. A pessoa fala, se eu sei que a minha vida tá, eu nem sei aonde eu perdi, como foi, se eu sei, ela não sabe, porque ela está embriagada. Então olha só, e no meio dessa guerra, Deus ele não chamou a gente para ficar brigando com o diabo, ele chamou a gente para segurar aquilo que Satanás quer roubar. O diabo ele está de olho naquilo que Deus deu para a gente, porque ele sabe que o que Deus deu é poderoso. Ele sabe que se a gente reter até o fim, isso vai fazer com que todas as coisas do reino de Deus achem um lugar positivo, um lugar verdadeiro e real para manifestação. Você quer ver um exemplo? Para mim orar, para a gente orar aqui. No livro de... Primeira Epístola de Pedro, lá no finalzinho, você pode pegar em Apocalipse, vem as epístolas de João e vai chegar na Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, olha só, como é que é pra gente não ficar brigando com o diabo. Deus não chamou a igreja para brigar, para lutar com Satanás, para se embriagar com veneno. A Bíblia diz que Deus chamou a gente para fazer resistência. O que é resistência, pastor? Deus colocou um tesouro de glória dentro de mim. Deus colocou um tesouro de glória na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus me deu a sua palavra, me liberou o seu espírito, me liberou o seu reino, me lavou com sangue, com a vida de Cristo, me colocou, me condicionou no reino. Agora eu vou resistir Satanás para ele não fazer o que fez com Adão e Eva novamente na minha vida.
Eu não vou deixar Satanás me tirar aquilo que o meu Deus me deu. É a única coisa que Deus me chamou para fazer. Cuida do que eu estou te dando. Guarda o que tu tem. Cuida do que eu botei na tua mão. Deixa que o resto tudo seu. A comida que vai vir na sua boca eu vou te dar. A roupa que vai vir no seu corpo eu vou te dar. A sua família é eu que vou colocar cada um. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou colocar cada um no prumo. A sua vida econômica sou eu que vou. Escute, fica tranquilo. Só segura o que eu mandei você segurar. Guarda o que tu tem. O resto deixa comigo. Operando eu, quem impedirá? É isso que nós precisamos entender. É isso. Nós temos que deixar o caminho livre para Deus. Deus, ele precisa dessa vida saudável em nós para manifestação. Então, a minha vida tem a manifestação de Deus de acordo com o que eu estou retendo, de acordo com o que é valoroso para mim, de acordo do que realmente é precioso para a minha vida, para a minha existência. Eu não posso ficar falando, eu não aconteceu na minha vida porque Deus não quis. Não, pelo contrário, só não aconteceu na minha vida ainda porque eu retive pouco, porque talvez eu dei pouco valor, porque talvez eu só quero reter o que eu quero, talvez eu só quero participar daquilo que me convém da parte do Senhor. Porque se eu fizer o que a Bíblia está falando, meu irmão, minha irmã, eu vou ser bem sucedido. Bem-aventurados são os que têm fome e têm sede. O que você tem? Fome e sede. O que você tem? Um coração contrito e quebrantado. O que você tem? O Espírito Santo. O que você tem? A palavra de Deus. O que você tem? Um lugar na mesa de Deus. O que você tem? Ganhei para a eternidade. Sou cordeiro de Cristo. Você vai abrir mão disso? Nunca, jamais. Não vou colocar isso numa balança, pelo contrário, isso é precioso para mim, eu não troco por nada. E se vierem até tentar tirar de mim, vão comprar uma briga grande que eu vou segurar. A ordem de Deus foi guardar, reter, permanecer, segurar o que Ele me deu. Olha só o que vai dizer para a gente orar. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Olha o conselho do Espírito Santo. No meio dessa guerra, não é para a gente ir se espojar com o inimigo. É para a gente só perceber e ficar vigilante. Vai dizer assim, ó, sede sóbrios, vigiai. Olha só, irmão, Deus só mandou isso. Meu Deus. Não, Ele não mandou a gente ficar fazendo coisas absurdas. Ele Ele só falou assim, seja sóbrio. Entenda, fica ligado, só isso, não precisa ficar fazendo coisa que eu não mandei fazer, pelo contrário, não é o seu sacrifício que vai mover as coisas que estão na sua frente, é a sua posição naquilo que Deus mandou, é a sua posição naquilo que Deus liberou, é a sua posição naquilo que você recebeu da parte do Senhor, é o seu tratamento nas coisas que Deus te deu. Ele está dizendo aqui, ó, sede sóbrios e vigiai. Então, lá no outro conselho, em Efésios, ele diz, não vos embriagueis, mas sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele vai dizer no versículo 9, ao qual resistir firme na fé. A única coisa que Deus pediu para a igreja é fazer, criar resistência. Todas as vezes em que Satanás vinha tentar sobrecarregar o meu coração com glutonaria, com os cuidados da vida, com o pecado, com as coisas desse mundo, com a conversa fiada que ele tem, que parece que o ímpio vive melhor, é para me resistir, só isso. Resistir, está amarrado e repreendido, Satanás. Está escrito, vai embora em nome de Jesus, eu não te dou lugar. Eu não vou colocar nada acima do que Deus me deu, acima do que Deus é, acima do que Deus me chamou para fazer, acima do que o meu Deus me deu do seu espírito. Eu não vou. Está repreendido em nome de Jesus. Às vezes que o diabo me chamar para ficar ansioso, ficar triste, ficar chateado, ficar inquieto, tá amarrado e repreendido, eu vou resistir. Por quê? Porque eu estou guardando, eu estou retendo, não vai roubar. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, vai para outro lugar. Mas na minha vida não, em nome de Jesus. Tá vendo? Então nessa guerra Deus não chamou a gente para ficar lutando, brigando, fazendo força. Não, Ele chamou a gente para prestar atenção na posição em que nós tomamos no meio da guerra, no lugar em que nós estamos no meio da guerra e o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele está liberando no meio da guerra. No meio da guerra, o meu papel é ser resistente, mais nada. Deus não me chamou para mim, fazer aquele esforço todo. Pastor, eu estou cansado porque eu me esforço. Não, Ele só me chamou para dar valor. Ele só me chamou para fazer. Se Ele falou que é para mim louvar, eu vou louvar. Se Ele falou que é para mim crer, eu vou crer. Se Ele falou que é para mim crer, que está passando o céu e a terra, está um monte de coisa acontecendo, mas a palavra dele não passa sem que se cumpra, eu vou dar credibilidade sim, e não vou sair dali. Quem tentar me tirar, eu vou fazer resistência.
em nome de Jesus, porque eu estou retendo. Eu estou retendo a vida de Cristo, não vou deixá-la esvair, não vou trocá-la por nada. Entendeu, irmão? Isso é saúde espiritual. Sem isso não tem como reter nada. Nada que Deus faça a gente vai segurar. Porque o que vai segurar as bênçãos do Senhor sobre a minha vida é essa saúde espiritual. Se eu não tenho ela, se eu não tenho fome e sede que o reino provoca ao ouvir a sua palavra através do Espírito, do caráter de Deus, se eu não tenho um coração contrito e quebrantado com respeito às coisas do meu Deus, se eu não tenho retido fé que a palavra de Deus tem levantado através da direção do Espírito Santo, se eu não tenho alcançado mais de Deus, não é porque Deus está deixando faltar, é porque não tem sido importante para mim. A Bíblia guarda o que tu tens. Uma igreja extraordinária, essa igreja de Filadélfia. Uma igreja em que Deus olhou para ela e viu que ela guardou no meio de tanta dificuldade, mesmo sendo fraco, mesmo tendo pouca força, não negou a palavra, não negou o nome dele, não negou a palavra da sua paciência, guardou, reteve a palavra de Deus, disse para eles louvarem o Senhor, eles louvaram, a palavra de Deus disse celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, eles celebraram, a palavra de Deus disse orai sem cessar, eles oraram, a palavra de Deus disse buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas seriam acrescentadas, eles buscaram, Satanás fez de tudo, mas eles fizeram o que? Resistiram. E assim somos nós hoje também. Somos nós hoje. Então nós vamos estar orando. Tem gente que às vezes quando vê um pastor fazendo uma live de oração, fala, não dá para ficar não, porque não tem noção, não tem necessidade de fazer isso. Só que a pessoa não entendeu que nós estamos retendo o que Deus nos deu. Antes de receber Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha depressão, eu usava droga, eu tinha uma vida de prostituição, uma vida muito suja, uma vida muito impura, uma vida muito perturbadora. Vim de um berço em que meus antepassados se envolveram com candomblé. Minha avó era cabeça de terreiro de candomblé. Vim de uma família marcada por alcoolismo. Quando Jesus me chegou na minha vida, não tinha nada, só tinha a roupa do corpo e uma alma cansada. Aí eu ouvi a sua palavra, recebi Cristo, Ele começou a liberar riquezas. E a única coisa que eu posso fazer, o que Deus me chamou para fazer, foi para reter essas coisas, para guardá-las até o dia da vinda dEle. Eu acredito que um dia eu vou entregar tudo nas mãos dEle, vou entregar todas as minhas obras, as obras que Ele me deu. Acredito que eu vou entregar tudo nas mãos dEle. Você está aqui, Senhor, o granjeamento do trabalho do Senhor na minha vida. Um dia nós vamos prestar conta disso, e Ele vai dizer, bem, aqui está, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Então o que faz a gente reter as coisas de Deus é entender que nós não tínhamos nada, e agora o que temos é para segurar. E isso faz com que a coroa que Ele colocou na nossa cabeça, ela realmente seja bem representada. Essa coroa faz com que represente liberdade, é a representação de autoridade, é a representação de paz, é a representação que nós somos, sim, parte de um governo perfeito. Vamos estar orando em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos porque Tu és Deus, te engrandecemos porque Tu és maravilhoso. Sim, e tudo que o Senhor quer é que o homem venha reter, é que o homem venha segurar o que está recebendo da parte do Senhor. Que nós não venhamos ser, meu Deus, como a Sua palavra diz, uma vida de saquetel furado. Que nós não venhamos, meu Deus, receber agora algo da parte do Senhor e amanhã já não termos mais nada. Não, mas que nós venhamos ser, meu Deus, aquele bom depósito que Paulo disse para Timóteo que havia dentro dele. Sim, que nós possamos ser aquilo que a Sua palavra diz, casa do Senhor, templo do Espírito do Senhor. Que nós não venhamos ser a casa que Mateus, ó Deus, descreveu, que Jesus declarou, que quando o Espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso, e quando não acha, ele diz, eu voltarei para a minha casa de onde saí, e chegando lá encontra a casa vazia, varrida e adornada, desocupada.
e para ali ele leva 7 demônios piores do que ele, Senhor, e a tua palavra diz que os atos daquela pessoa é pior do que os anteriores. Ah, Senhor, que nós não venhamos ser, meu Deus, essa geração. Não, Jesus, mas que nós venhamos ser a geração que retém a tua glória, a geração que segura a tua graça, a geração que pega os valores, sim, os tesouros do Senhor, sim, e como um vaso, oh Rei, como um vaso. Sim, nós seguramos esse bom tesouro, entendendo que a eficácia do poder não é do barro, mas sim do valor, da preciosidade, da grandeza que esse tesouro é. Oh Deus, nós nos colocamos como vasos de barro diante do Senhor. Nos colocamos como vasos de barro, sim, diante do Senhor, para que o Senhor nos encha com a tua preciosidade, Deus, para que o Senhor cada vez mais nos dê mais de ti, Deus, e que nós venhamos fazer resistência a qualquer coisa que se levantar, a qualquer coisa que vier contra, assim, as preciosidades do Senhor em nós. Oh Deus, a sua palavra diz que, aleluia, o teu Espírito Santo intensamente tem ciúme de nós, que o teu Espírito, ele tem ciúme de nós quando nós nos embriagamos com o vinho do mundo, que o teu Espírito tem ciúme de nós, ó Deus, porque a tua palavra diz, ó Senhor, sim, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Oh, tu tens ciúmes de nós quando o nosso coração está carregado de tantas coisas dessa vida. Oh Deus, quando o nosso coração já não tem mais paciência, para nos voltarmos para ti. Oh Deus, mas eu fico feliz, Senhor, em saber que tu tens ciúmes, e no meio disso tudo nós não queremos te entristecer mais. No meio disso tudo nós não queremos, não, de forma alguma, te entristecer mais, Senhor. Nós só queremos, ó Deus, verdadeiramente estar contigo. Nós só queremos estar, meu Deus, com a tua pessoa, Senhor, e te agradar, reter o teu perfume, Senhor, reter a tua vida, Deus. Reter a tua preciosidade, olhar para ti e liberar o Senhor onde nós passamos, olhar para ti e liberar o Senhor aonde nós estivemos retendo, Senhor, retendo a sua vida, sendo o canal dela para ela fluir, Deus. Oh Rei, oh meu Rei, oh Jesus, tu és o meu Rei, oh Rei Jesus, tu és o meu Rei, oh Rei Jesus, tu és o meu Rei. Sim, sim, e os seus tesouros, as suas riquezas, a riqueza da sua glória, eu quero manter dentro de mim todos os dias, com o coração vivo, Deus, oh, com o coração, sim, que se agrada, com o coração, Deus, oh, que te quer, com o coração que te recepciona todos os dias, todas as horas. Oh, eu sei que tu está vindo, saltando sobre os montes, o meu Jesus está vindo, saltando sobre os montes, eu sei que está vindo, saltando sobre os montes, tu vai ao meu encontro, sou uma noiva apaixonada, oh, eu sou a tua noiva, tua noiva apaixonada, sim, a noiva irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a noiva que guardou, Senhor, guardou as suas coisas, guardou os seus tesouros. É como, meu Deus, aquela noiva, Deus, que recebeu as dracmas do noivo, Senhor, aquela noiva que recebeu um dote, sim, meu Deus, do noivo, e o noivo saiu, mas vai voltar pro casamento, tu vai voltar pro nosso casamento, tu vai voltar pro nosso casamento. E os tesouros que o Senhor deixou com a gente, os tesouros que o Senhor deixou com a tua igreja, o dote que o Senhor deixou com a tua igreja, aleluia, nós estamos guardando, segurando, esperando o amado noivo. Vai voltar pro nosso casamento, tu vai voltar pras bodas do Cordeiro, tu vai voltar pra nos levar, oh Rei Jesus, tu vai voltar pra
para esse casamento lindo, 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 Jesus. Sim, nós somos como essa noiva que te espera, ataviada, perfumada, com lâmpada nas mãos. Nós esperamos o Senhor com a lâmpada acesa. O sinal de que nós estamos, aleluia, sóbrios é a lâmpada acesa. O sinal, meu Deus, de que nós estamos bem, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando, meu Deus, sim, da nossa vida espiritual, da vida que o Senhor nos deu. É a lâmpada, é o fogo do Espírito, é o óleo do Espírito queimando sobre nós, é o óleo do Espírito queimando sobre as nossas vidas. Oh Deus, oh Rei, Amalakatuyo Yamalaye, Oremalakandamashira Lamaye. Sim, Deus, sim, vem Jesus. Sim, sim, estar contigo é mais precioso que tudo. Nos ajuda a viver uma vida, sim, de intensa oração. Não apenas oração, Senhor, mas um relacionamento contigo, Deus. Um relacionamento contigo, um relacionamento profundo, um relacionamento poderoso. Ah, Jesus, sim, para que a nossa vida, onde nós passarmos, nós venhamos liberar a vida do Senhor, nós venhamos liberar a glória do Senhor. Ah, não há nada melhor ou que ver o amado. Ah, Deus, que sentir o perfume do Santo. Sim, nós viemos segurar, nós viemos reter a sua presença, nós viemos segurar, nós viemos reter o teu amor, nós viemos segurar, nós viemos reter a tua glória. Oh Deus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Nós viemos reter a sua glória, reter a sua graça. A sua palavra diz: oh, fortalecei o vosso coração da graça que era maior, que há em Jesus. Shikete kanabakato, ayabakado, ayakadabaye, okete komodaye, okotokanto kanado, adakadata yosho, menia, aminia, anikurukete kinia, owe, okemino, owe, okemina, owe, okemina la wherever we, oh, mina katashi, kete komondori alamana, oh, minala, okito showe, oh, nere kalamaye, asa bakata, shute kata, shuke te kene minero, shini lamanaye, oh, minele malamala, makate da muturuyo, kene manayo, kene lamanaye. Se nós queremos reter o batismo com o Espírito Santo, queremos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo, queremos estar todos os dias com a pessoa do Espírito Santo. Nós queremos estar o tempo todo, Senhor, contigo, o tempo todo contigo, o tempo todo contigo. Queremos estar com a pessoa do Espírito, cada vez mais profundamente, cada vez mais intensamente. Ah, eu entrego a ti minha alma, sim, eu abro para ti o meu coração, Jesus, eu abro para ti a minha vida. Oh, Jesus, oh, Jesus, sim, eu abro para ti minha vida, Senhor, oh, meu coração, para receber toda a sua vida, a receber a tua glória, a vida do Senhor fluindo em mim. Jesus, 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 oh Rei, oh Vidalababa, tu és bem-vindo na minha casa. Eu guardo o que eu recebi da sua presença, eu guardo o que eu recebi da sua palavra. Tu és bem-vindo na minha família, tu és bem-vindo, Deus, ao Rei Jesus, ao Ira, oh Ierarara, Santo canto de Badara, oh Metaie. Sim, tu és bem-vindo à casa dos que estão orando comigo agora. Tu és bem-vindo a esse momento de oração. Ah, nós queremos guardar a sua presença, queremos reter a importância da sua pessoa, nós queremos reter a importância da sua grandeza, queremos reter o quanto o Senhor é maravilhoso. Ah, Deus, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é formidável, o quanto o Senhor é lindo, Jesus. Nós
Nós queremos reter o Senhor nas nossas vidas, não queremos deixar escapar nada. Nós não vamos perder nem um pouquinho do Senhor, nós não vamos perder nada do Senhor, Deus, nada. Nós vamos aproveitar ao máximo onde está contigo, sim, de ver os rios da os rios de água viva que emana do Senhor, fluindo sobre a nossa casa, fluindo sobre a nossa vida, os rios da água do Senhor, fluindo sobre o nosso entendimento, Deus, a vida do Cordeiro se misturando à nossa vida todos os dias, cada vez mais intensamente, cada vez mais intensamente, cada vez mais, a vida do Senhor Jesus se misturando à nossa vida simples, a nossa vida, meu Deus, misericórdia, a nossa vida tão simples, a vida do Senhor se misturando em nós, se misturando em nosso viver, Jesus. Quero ser santo, Jesus, como tu és santo, como tu és santo, como tu és santo, Jesus. Que há em mim, não é bastante para expressar a minha gratidão, a minha adoração, todo meu amor, todo meu louvor, nem toda a força que há em mim. Não é bastante para expressar a minha gratidão, a minha adoração. Uma canção é tão pouco, erguer as minhas mãos é tão pouco. Mas eu te amo muito mais que eu possa expressar, Jesus. Quero ser santo, Jesus, como tu és santo, como tu és santo, Jesus. Quero ser santo, Jesus, como tu és santo, como tu és santo, como tu és santo, como tu és santo. Quero ser santo, santo como tu és santo, santo goio, show, xeribacana mais do que choque de que andorou malai, sei go, andoia maue, sei ma, a Deus está contigo é tão bom, sim, reter essa comunhão é tão bom, guardar ela é tão bom. Está contigo é tão bom, tão bom, tão bom, tão neiaraieira. Está contigo é tão bom. Sim, nós queremos te atrair para dentro da nossa casa, queremos te atrair para a nossa vida, para o nosso ciclo. Queremos sim te consagrar tudo em nós, te consagrar todas as coisas, Jesus. Malaieira, cheio, 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 Aramalacai, Tiquidou, Amém, minha foi, cheio, 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 Anamaio, não há nada melhor que passar um momento contigo. Sim, não
Nós queremos, sim, não, nós não queremos apenas te pedir coisas, nós não queremos apenas te pedir milagres, nós não queremos apenas te pedir cura, nós não queremos apenas te pedir que o Senhor cuide da nossa casa. Não, nós não queremos te pedir isso, não, apenas isso, não, nós queremos pedir mais da sua doçura, mais da sua presença caindo sobre nós, Jesus. Nós queremos pedir mais de ti, Jesus. Queremos olhar para ti com um coração contrito, um coração quebrantado, e acender um sacrifício, Deus, de fome e sede. Nós não queremos apenas fazer um exercício corporal, nós não queremos apenas apresentar o nosso corpo a Ti, Senhor, como em forma de exercício físico. Nós queremos apresentar o nosso corpo como um ritual, sim, Deus, santo, sim, Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável, Senhor, que é um culto racional, um ritual, ai, Deus, espiritual. Oh, Rei, eu vim apresentar, oh, Rei, a minha fome, a minha sede, ai, Deus, da Sua presença, oh, Deus, oh, Rei, sim, Deus, Nimaye, Shakantuyoye, Binose, Onimakontuye, Shokeminaramazo, Kenderama. Sim, apresentar tudo, minha fome, minha sede diante do Senhor, apresentar o meu coração, meu entendimento, meu ser. Ai, tu sobe no way, sim, apresentar tudo, todas as coisas. Eu quero minha vida toda tocada por Ti, Deus. Ah, Deus, quero a digital do Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero a digital do Senhor, ah, Deus, em tudo em mim, Jesus, em tudo em mim, Jesus. Sim, quero uma vida espiritual sadia diante do Senhor, uma vida curada, uma vida boa, oh, uma vida para prodígios, uma vida para maravilhas da parte do Senhor, da parte do meu Deus. Eu quero a minha vida sim posicionada no centro do Teu querer, a minha vida olhando para Ti todo o tempo, Senhor, a minha vida olhando para Ti 24 horas. Oh, Deus, sim, Tu és tão necessário, Deus, sim, Tu és tão necessário, Deus. Oh, Deus, Tu és tão necessário, Deus. Ah, Tu és tão necessário, não há outro lugar pra mim estar, Deus. Sim, Deus, Tu és tão necessário. Oh, Amananaya, Shunimakai ora malakatayeira. Não existe um lugar melhor para se estar do que diante de Ti, do que diante de Ti, do que diante de Ti, prostrado aos Seus pés. Não existe um lugar melhor para se estar do que diante de Ti, do que diante de Ti, do que diante de Ti, prostrado aos Seus pés, aos Seus pés. Posso andar no meio do fogo, posso caminhar no meio da chama, posso viver no meio do fogo do Teu Espírito. Posso andar no meio do fogo, posso caminhar no meio da chama, posso viver no meio do fogo do Teu Espírito. Oh, e Te adorar, oh Senhor, e Te adorar.
está do que diante de ti, do que diante de ti, Jesus, do que diante de ti, prostrado aos seus pés. Posso andar no meio do fogo, posso caminhar no meio das chamas, posso viver no meio do fogo do teu Espírito e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés, prostrado aos seus pés, Jesus, prostrado aos seus pés, oh Rei, prostrado aos seus pés, Jesus, prostrado aos seus pés, Jesus, e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, e te adorar, ó Senhor, prostrado aos seus pés, Jesus, prostrado aos seus pés, Jesus, prostrado aos seus pés, Jesus, eu adoro prostrado aos seus pés, Jesus. É por isso que eu declaro que não tem nada melhor, Jesus. Não tem nada melhor que estar contigo, oh Deus. Não tem nada melhor que adorar o teu nome, que buscar a sua face. Estar contigo é bom demais, bom demais, bom demais. Se nos ensina a ter uma vida espiritual sadia, oh Deus, retenda a sua presença, retenda a sua glória, retenda a sua bondade, retenda o teu amor, Jesus, retenda a sua grandeza, retenda a tua bondade. Ai Deus, Santo Deus, Jesus, o cabuto mirou face, chocaman pirou aie, esquidoramando, cheia, espírito coqueia, cheia. Meu Deus, eu te amo, porque sei que só estou retendo o que o Senhor mandou, estou vivendo do que o Senhor mandou, usufruindo daquilo que o Senhor deixou comigo. Não vou deixar ninguém roubar, enquanto o Senhor sai para cuidar de todas as minhas coisas. Oh meu Deus, ai canai, babai, cocô, mirabá, shembo, bai, oh no, bikinio, canto toqueia, oh my no way, macanto no bebarão, ceia, oi, oh mambo, way. Eu me dizer o quanto eu preciso de ti, Jesus, o quanto eu preciso da sua bênção, o quanto eu preciso da tua direção. Ande, oh nemawe, oh blawe, caia, oh mo, ai do concho, se me dá lava, ai, telemaio, que conchai, mai. Sim, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade para falar, o Senhor tem liberdade para guiar as nossas vidas, o Senhor tem liberdade, o Senhor é importante, ou o Senhor tem liberdade para guiar tudo em nós, para nos conduzir, Jesus. O Senhor tem liberdade para conduzir a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o rumo de todas as coisas. Oh, enganar, oh, sukela vai, chepo kono, arisa, andero bem,
Sim, 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 que a tua presença libere toda a vida, todo cheiro de vida, todo aroma de vida sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Sim, a tua presença tem liberdade para transitar em todas as áreas da nossa vida. Fique à vontade, Deus, fique à vontade, Jesus, fique à vontade aqui, fique à vontade, Deus, fique à sim, fique à vontade para deslocanto para napa canto topedaie. Sim, fique à vontade, Deus. Leva la balawe, chama mando yanamácia, chama mando que ele for, alaba canto, sou mando azavo, ai Jesus o gaio ala, alaba se deixa yaba, ai Deus meu, checanaba, cheia su, ai na canada, dapa suti de abate de babalo, anandorera la chai, chukeni barawa, subiele bara. Se nós adoramos o teu nome, Deus, nós amamos falar em língua dos anjos, nós amamos louvar a tua face, enquanto sim, o Senhor libera anjos para lutar ao nosso favor, enquanto o Senhor libera a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores, enquanto o Senhor nos enche, meu Deus, aleluia, da sua bondade, do seu amor, Deus, fique à vontade. Se não há nada melhor do que estar contigo, meu amado, não há nada melhor do que estar na tua presença, do que estar contigo, Deus, adorando teu nome, Deus meu, fique à vontade. Fique à vontade, Deus. Fique à vontade para cuidar de tudo, para cuidar das nossas vidas, para cuidar dos nossos corações, para mudar a nossa vida, sim, para trazer um cântico espiritual sobre a nossa casa, para trazer um cântico espiritual sobre os nossos filhos, sim, para trazer um cântico espiritual sobre a nossa economia. Deus, traga um cântico espiritual, Deus, que abre os céus, Deus. Deus, fique à vontade, Deus, fique à vontade. Fique à vontade, Senhor, em nome de Jesus, para cuidar de todas as coisas, para cuidar de tudo em nossa vida, cuidar de tudo em nós. É tão bom estar contigo, é tão bom estar envolvido. Sim, meu pão vivo que desceu do céu. Minha alimentação é o Senhor é a alimentação da minha alma, meu Deus, muito obrigado, o Senhor é a alimentação do meu coração. Fique à vontade, obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus, a todos que vão estar, meu Deus, cuidando da sua vida espiritual, a todos que vão estar trazendo, sim, uma vida espiritual saudável diante do Senhor, uma vida espiritual, meu Deus, robusta diante do Senhor, cuidada pelo teu Espírito. Guarda cada um, guarda a casa, meu Deus, guarda os filhos, guarda o esposo. Toma a vida da irmã Neide nas tuas mãos, seu esposo, seus filhos, seu lar, sua mãe, seus entes queridos, seus irmãos. Dá livramento, Deus. Sim, Espírito Santo, põe a tua mão, intervenha, repreende todo mal, toda ação contrária. Dá um final de semana, meu Deus, abençoado. Deus, dá descanso a todos que estão precisando de descanso. Sim, Espírito Santo, cuida de tudo, cuida de todas as coisas. Que o teu nome seja exaltado sobre todas as casas, que o teu nome seja exaltado sobre todas as famílias, que está amarrado e repreende toda mentira de Satanás, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, fique à vontade, Deus.
amando, oh, no, oh, mandeia, oh, show amando, oh, sim, passear contigo é tudo que eu gosto de fazer. Andar contigo eu gosto, Senhor, de me mover em ti. Obrigado. Cuida de tudo. Muito obrigado por essa hora de adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Nós vamos estar... eu não quero prolongar para não enfadar, mas vou estar encerrando a live aqui. Que Deus abençoe. Cuida da sua vida espiritual, irmão. Não deixe de cuidar dela. Em nome de Jesus Cristo. Seja uma pessoa saudável diante do Senhor. Em nome de Jesus. Uma pessoa apta diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor, irmã Neide. Que Deus abençoe a senhora, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E a todos os irmãos que estiverem, aleluia, ao alcance da minha voz e que ouvirão essa ministração. Que Deus abençoe a todos. Oh, é um lugar de beber, irmão. É um lugar de se envolver com Deus. É um lugar de estar envoltado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.